Olá, companheiros, muito boa tarde. Começando mais um podcast Quarto Caderno, aqui na Causa Operária TV e na Rádio Causa Operária. Nosso programa de cultura, todas as tardes de terça-feira, nosso podcast aqui, sempre com um tema cultural, sempre com um tema sobre a arte. E como você já sabe, nosso podcast é baseado aí nos textos, né, que saíram na imprensa do Partido da Causa Operária, nas revistas e jornais, né, e no nosso site, do Diário Causa Operária, mas em particular no nosso caderno de cultura do Jornal Causa Operária impresso. Esse caderno de cultura que foi publicado aí por muitos anos e, inclusive, existe até hoje, na atual edição do Causa Operária impresso, você encontra aí o terceiro caderno, que é o caderno de cultura. Bom, o tema de hoje foi publicado em janeiro de 2011, né, 10 anos atrás, e nós vamos falar hoje sobre os 90 anos de uma das obras-primas do cinema nacional, que muito pouca gente conhece, né, que é o grande público, digamos assim, desconhece essa obra, mas que, do ponto de vista da vanguarda do cinema nacional, ele está aí entre os filmes mais importantes. O filme Limite, né, um clássico aí do cineasta Mário Peixoto, e que nós fizemos um especial na ocasião em que o filme completava 80 anos, né, em 2011. Nós fizemos, inclusive, uma série aí de especiais sobre o filme, com palestras, né, e debates aí sobre esse filme. Bom, vamos começar então esse caderno cultural, esse quarto caderno, perdão, sobre o filme e um pouco também sobre o próprio Mário Peixoto, cineasta, né? Você encontra esse texto, né, caso você se interesse, no Jornal Causa Operária da edição número 621, de 16 a 22 de janeiro de 2011, para acessar, você pode adquirir, né, esse caderno cultural no na nossa loja do PCO.com e também na livraria do PCO. Basta fazer uma visita para a gente, né, e adquirir esse caderno cultural. Bom, meu nome é Henrique Arias e vamos começar então mais esse podcast Quarto Caderno sobre o filme Limite, que é um filme único na história do cinema nacional. Mário Peixoto, o seu criador, era um solitário que sentiu-se sempre deslocado dentro do movimento do cinema brasileiro. A sua verdadeira inspiração ele só pôde encontrar no velho continente em contato com a efervescência vanguardista da capital francesa, tocado particularmente pelas grandes realizações do cinema expressionista alemão e do cinema revolucionário soviético, dos quais sempre fora desde cedo um grande admirador. Em contraste com o cinema europeu de então, a produção nacional nada tinha que o interessasse. Subdesenvolvida e provinciana, estava ainda totalmente submetida à realização de um cinema estritamente comercial, aprisionado aí em moldes convencionais. Não havia ainda no Brasil, afora os meios especializados que formavam uma camada extremamente restrita de apreciadores, um público para aquele deslumbrante cinema experimental, então em pleno florescimento na Europa. Daí o fato de que, enquanto que no Brasil o filme passou pelas salas da Cinelândia quase no anonimato, tenha tido uma calorosa recepção internacionalmente, quando exibido em muitas sessões em salas de Paris e Londres. Conta-se também que Orson Welles, em sua passagem ao Brasil em 1942, teria assistido Limite em uma sessão particular especialmente projetada para ele. E a atriz Maria Falconetti, protagonista de A Paixão de Joana d'Arc, clássico de Carl Dreyer, teria ficado deslumbrada com a obra ao assisti-la também em uma projeção especial. Há apenas dois paralelos possíveis com o Limite no cinema brasileiro, também representantes isolados do cinema vanguardista nacional. O primeiro deles, dirigido em Paris por Alberto Cavalcanti,
era Rien que les heures, de 1926. O outro, São Paulo, Sinfonia da Metrópole, de 1929, de Rodolfo Lustig e Alberto Kemeny, realizado sob influência direta do alemão Sinfonia de Berlim, de Walter Ruttmann, lançado 2 anos antes. Já o filme de Peixoto, muito mais ousado, possui mais relação com as obras experimentais do surrealista Man Ray, tanto em seus belos close-ups das personagens, quanto nas repetições sucessivas de tomadas como recurso expressivo. Man Ray, inclusive, usa em um de seus filmes a mesma composição de Erik Satie, que foi escolhida por Mário Peixoto para Limite. Outra influência clara nesse filme brasileiro é a do cinema futurista de Dizervertov, o mais experimental dos cineastas soviéticos, cuja influência das frenéticas tomadas em movimento impõe também o ritmo acelerado de Limite. Seria um erro, no entanto, restringir as influências de Peixoto a estas obras. Apesar de não haver muitos registros, provavelmente o cineasta estava a par de muito mais coisas que estavam ocorrendo no cinema europeu. Conhecia certamente as grandes obras de Eisenstein, Dovzhenko e Pudovkin, na Rússia, de Murnau e Lang, na Alemanha, e outros trabalhos do cinema surrealista e dadaísta francês. Mário Peixoto, assim, alinhado com estas experiências formais do cinema internacional, que buscava, acima de tudo, encontrar e expandir justamente os limites técnicos dessa nova forma de arte, se revelou um mestre no domínio das técnicas cinematográficas, um exemplo único no cinema nacional. Ao lado do experiente fotógrafo e cameraman Edgar Brasil, colocou em prática inúmeras tomadas e planos nunca testados antes no nosso cinema, buscando com isso conseguir um efeito que era, acima de tudo, poético, criado a partir de recursos propriamente cinematográficos. A parte de todas as inovações formais que viabilizaram a criação de Limite, que são de grande interesse pela originalidade das soluções, a grande qualidade dessa obra de Mário Peixoto estava, sobretudo, na aventura visual que ela encerrava na mistura da grande beleza visual dos planos, com os sutis dramas das personagens nebulosos, indefinidos, que possuem a qualidade de símbolos poéticos abertos a múltiplas interpretações. Uma marcada, uma marcada pela influência da arte surrealista, que o jovem diretor conheceu em suas viagens. É também um filme que apela todo o tempo aos sentidos, equilibrando com maestria a violência, o ritmo frenético de determinadas sequências e a atmosfera introspectiva e melancólica que dominavam a maior parte do filme, que dominam a maior parte do filme, que dão à obra grande dinamismo e mostram a habilidade exemplar do diretor em combinar em um mesmo trabalho um grande conjunto de sensações. Ele possui uma carga poética como poucos, baseado inteiramente na força de suas imagens. Logo na primeira cena de Limite, surge a imagem enigmática de um rosto feminino, com duas grandes mãos masculinas ao redor, algemadas e sobrepostas ao seu rosto. A imagem feminina desaparece e ficam apenas os grandes punhos que logo dão lugar a um close-up dos olhos sofridos de outra figura feminina. Sua imagem novamente desaparece, deixando a visão de um amplo oceano calmo, reluzindo em um sol de fim de tarde. Surgem novamente os olhos carregados de dor, e logo após dá lugar à visão distante de três náufragos em um pequeno bote à deriva. Um dos náufragos aparece desfalecido no fundo do barco. Sua atmosfera é opressiva. O céu quase nunca aparece em tomadas fechadas, de cima para baixo, onde se vê apenas a triste figura dos náufragos no pequeno barco, cercados pelo oceano silencioso. Planos inusitados destacam as figuras de costas, ou o close-up do batente do barco, encerrando
Esse início impressionante, extremamente poético, dá o tom de mistério e desespero que dominarão toda a obra, que se desenvolve toda a partir das memórias de cada uma das três personagens do barco. Percebe-se rapidamente o grande papel que os close-ups têm em todo o filme, que transcorre em sua maior parte em planos fechados, concentrados em detalhes inusitados da paisagem, o pedaço de um telhado, as folhagens das árvores, planos invertidos, angulosos, as mãos de uma pessoa não revelada, a aliança em seu dedo, seus pés atravessando uma paisagem rural. A câmera também adquire vida própria, escolhe o detalhe em que se concentrará, anda em círculos, gira, avança lentamente ou alça voo na paisagem. Observa cada botão de uma roupa, os números de uma trena, as guelras de um peixe respirando com dificuldade na areia, uma porta balançando ao vento, a vista da janela, a engrenagem de uma máquina em movimento, a monotonia do oceano, os dedos ágeis tocando um piano, um olhar, um gesto, um sorriso malicioso, o rasgo em uma meia calça, os sapatos puídos, uma pequena manchete em um jornal. Cada imagem observada adquire vida própria e enriquece a descrição dos personagens, carregado de forte carga simbólica e uma narração extremamente subjetiva, uma aventura poética através do universo emocional daqueles três desconhecidos aprisionados em alto mar. É importante destacar que Limite foi realizado por um cineasta estreante em uma iniciativa totalmente independente, financiada pelo próprio Mário Peixoto e realizada somente por dois homens, ele e Edgar Brasil, com uma pequena equipe de apoio, o que torna sua realização ainda mais impressionante. Enquanto coube a Peixoto a concepção do roteiro e das cenas, Brasil se encarregou de viabilizar as tomadas através de inúmeras invenções, algumas delas engenhocas desenvolvidas para suprir a falta de equipamentos adequados. O filme era revelado em uma cabana na locação durante a noite, e a cada dia a dupla assistia às filmagens do dia anterior. Mário Peixoto já destacou inúmeras vezes que os efeitos visuais conseguidos em Limite deviam muito ao material utilizado para as filmagens, um filme pancromático, com alta sensibilidade para gradações de cinza, que, na visão do cineasta, constituíam a própria alma do filme. Em um documentário realizado a partir de depoimentos dele na década de 1980, O Mar de Mário, o cineasta revela que considerava uma perda muito grande a conversão deste material para o vídeo, que perdia grande parte do impacto causado por ele quando assistido em película. Quando o Limite foi apresentado pela primeira vez no Rio de Janeiro, os membros do Chaplin Club anunciaram a obra como o primeiro filme de cinema puro da produção nacional, o que demonstra a clara noção que tinham de Limite como um filme que se propunha a justamente explorar os problemas próprios da técnica cinematográfica sem se preocupar com seus aspectos literários ou narrativos, que são realmente secundários no filme, trabalhados de forma quase abstrata. Bom, é importante também, para entender essa questão da importância do filme, né, O Limite, entender um pouco da vida e da obra do próprio cineasta Mário Peixoto, que realizou essa verdadeira obra de arte, né? No Caderno de Cultura, em que está baseado o nosso quarto caderno de hoje, vem inclusive com um perfil do diretor, o talento irrealizado do cineasta Mário Peixoto, que nasceu em março de 1908, provavelmente na Bélgica, para onde seu pai viajava regularmente cursando aulas de química. Membro de uma família da alta burguesia latifundiária, era descendente de usineiros de açúcar por parte de pai e de um poderoso fazendeiro de café de São Paulo por parte de mãe, o comendador Joaquim José de Souza Breves, um dos maiores cafeicultores e traficantes de escravos do Segundo Reinado. Aos 18 anos, Mário parte para a Inglaterra para prosseguir seus estudos, onde permanece apenas um ano, entre 1926 e 1927, em um colégio de Wellington.
Tímido e introspectivo, ele faz poucas amizades. Seu principal entretenimento é escrever nos diários que manteria durante toda a juventude. Ali ele desenvolve verdadeira paixão pelo mundo do cinema. Assiste, entre muitas obras-primas do cinema da época, o clássico do expressionismo alemão Metrópolis, além de outras, e fica maravilhado. No final do ano, retorna ao Rio de Janeiro, ocasião que conhece o futuro parceiro do trabalho, o, o futuro parceiro de trabalho, Brutus Pedreira, ator que o leva ao teatro de brinquedo. Entre os frequentadores do teatro estavam pessoas como Ademar Gonzaga, Pedro Lima e Paulo Vanderlei, importantes representantes incipiente, de um ainda incipiente movimento intelectual do cinema brasileiro. Conhecerá ali também Plínio Susequin, Cláudio Melo e Almir Castro, ao lado de quem fundará o primeiro cineclube brasileiro, o Carioca Chaplin Clube. Ao grupo se junta ainda Otávio de Farias, amigo de infância de Mário Peixoto. Nos 2 anos que se seguiram, o Chaplin Club publica o jornal O Fã, cuja discussão mostrava-se bastante alinhada com as preocupações que animavam a vanguarda cinematográfica europeia, ficando assim à margem da corrente principal das artes brasileiras na época, o modernismo nacionalista da década de 1920 e regionalista e social da década de 1930. O grupo não era defensor de uma linha cinematográfica definida, mas se dividia em diferentes opiniões sobre a natureza da nova arte e suas características. Por um lado, Otávio de Faria acreditava que a imagem era um instrumento primordial do cinema, considerando-o irreconciliável com o uso da palavra, apostando ainda que seu desenvolvimento se encaminharia para os planos longos, com poucos cortes. Plínio Susequin, por outro lado, defendia o uso intensivo da montagem para a criação dos efeitos emocionais desejados, acreditando ser justamente isso que distinguia o cinema das demais artes. Essas ideias eram próximas às que defendiam os cineastas soviéticos na mesma época. A grande paixão de Mário Peixoto pelo cinema e seu desejo de assistir mais filmes o levariam novamente à Europa em 1929, época em que visita as cidades de Londres e Paris, duas das mais importantes capitais do cinema europeu. Segundo relata o próprio Mário, enquanto caminhava certa tarde pelas ruas parisienses, casualmente ele se depara com uma enigmática fotografia de André Kertész, na edição número 74 da revista VU. Era a imagem de um rosto feminino insinuante, tendo 2 grandes mãos masculinas algemadas passadas ao redor dela, emoldurando seu rosto. Tal visão deixa Mário intrigado durante o resto do dia. Ele relata que 2 imagens vieram muito fortes à sua mente: um oceano em chamas e uma mulher flutuando em um destroço de um barco naufragado. Atormentado por aquela impressão casual, na mesma noite ele redige diversas passagens fragmentárias sugeridas por aquelas imagens. Após mais de um ano engavetado e esquecido, esse texto se tornará o ponto de partida para o roteiro de seu primeiro filme, Limite. Na versão final do filme, logo em seus primeiros minutos de exibição, Peixoto recriaria aquela fotografia enigmática de Kertész, de onde partiria sua inspiração. Ele retornará ao Brasil ainda em 1929, época em que se aproxima mais o movimento cinematográfico nacional, assistindo à filmagem de Lábios sem Beijos e Saudade. Em uma conversa com seus colegas do Chaplin Club, entusiasmado com o filme Brasa Dormida, de Humberto Mauro, que acabara de assistir, eles decidem que se lançar eles mesmos a um projeto cinematográfico, ocasião em que Peixoto se lembra do velho manuscrito concebido por ele em Paris. Disposto a realizar Limite, Mário Peixoto apresenta o argumento do filme para os diretores Ademar Gonzaga e Humberto Mauro, mas ambos sugerem ao jovem escritor que, pelo caráter subjetivo e pessoal daquele roteiro, Mário realize ele mesmo a direção do projeto. Caso contrário, a ideia original acabaria se perdendo. O filme, realizado ao longo de 1930, entraria em cartaz no Rio de Janeiro
a 17 de maio de 1931, no Cinema Capitólio, e tem uma repercussão restrita a alguns meios especializados que saúdam a obra como uma grande novidade na cinematografia nacional. O filme realmente era uma obra única no cinema brasileiro, diferente de tudo que já havia sido feito até então e sem paralelos com nada do que foi feito antes, do que foi feito depois. Seu parentesco mais próximo era com as correntes experimentais do vanguardismo francês e russo, que tiveram realmente grande influência sobre Mário Peixoto. Apesar de ter passado quase desapercebido em sua época, com uma ou outra manifestação elogiosa, como o prêmio de melhor filme do ano, em 1931, dado pela revista Cinearte, o filme hoje é tido não apenas como uma das maiores realizações do cinema brasileiro, como um dos grandes clássicos do cinema mundial. A despeito da exibição de Limite em Londres e Paris, e da contribuição de destacadas figuras do cinema nacional, como Ademar Gonzaga, entusiasta do projeto, o filme é recusado em todas as distribuidoras nacionais como uma obra excessivamente hermética, vanguardista, em apelo entre o mercado comercial, sem apelo entre o mercado comercial. O cineasta, entretanto, acaba vagando de um canto a outro com os rolos da bela obra nas mãos sem saber ao certo o que fazer. Enquanto nada acontecia, Peixoto iniciava também uma promissora carreira literária. No ano de lançamento do filme, ele publicava seu primeiro livro de poemas, Mundel, cujo prefácio foi escrito por Mário de Andrade. Ali, o grande escritor modernista escreve entusiasmado. Os poemas, digamos, legítimos de Mário Peixoto se caracterizam especialmente pela rapidez. Tem-se a impressão de um jato violento, golfadas irreprimíveis. São poemas que nascem feitos, explosões de uma unidade às vezes excelente, em que o movimento plástico das noções e das imagens é incomparável dentro da nossa poesia contemporânea. Fecha aspas. Ainda nesse ano, Peixoto terá publicado nas páginas da revista Bazar 3 contos e uma peça de teatro que serão reunidos e reeditados em livro décadas mais tarde. Ainda em 1931, em meio a diferentes projetos, Peixoto acaba abandonando os esforços de divulgação de Limite, quando desenvolve em um novo filme, em parceria com a atriz Carmen Santos, que fizera já uma participação especial em Limite. Carmen era uma das mais populares estrelas do cinema nacional e dona de uma considerável fortuna. Ela se dispõe a financiar toda a nova produção de Peixoto, que se chamaria Onde a Terra Acaba, cuja história foi concebida para se tornar o grande filme da carreira da atriz. As primeiras filmagens revelavam já um projeto audacioso e maduro, e o filme é anunciado com grande estardalhaço na imprensa como a maior e mais cara produção do cinema brasileiro. O projeto, no entanto, rapidamente naufraga. Sucessivos desentendimentos entre Mário Peixoto e Carmen Santos acabam separando ambos e levando ao aborto da iniciativa. A seriedade e rigor com que o cineasta tratava seu trabalho eram incompatíveis com a vida boêmia e desregrada da atriz, que frequentemente se encontrava ausente nos estúdios em alguma aventura noturna. O filme foi suspenso, afinal, após 8 meses de produção e cerca de 1/3 do total já filmado. Foi talvez uma das maiores perdas do cinema nacional. Muitos especialistas discutem que, caso Onde a Terra Acaba houvesse sido concluído, talvez viesse a ser ainda superior a Limite, a consumação daquelas inúmeras experiências com a câmera, a montagem e os planos presentes na obra inicial do cineasta. Em 1933, Mário Peixoto publica seu primeiro romance, O Inútil de Cada Um, em cujo prefácio do crítico e amigo Otávio de Farias, ele define o texto como uma obra de difícil penetração, de compreensão demorada, livro admirável, uma vez assimilado, fecha aspas. Alcançando o relativo êxito editorial, O Inútil de Cada Um ganha uma segunda edição já em 1935. Mas o cineasta, no entanto, era ainda
Mas o cinema, no entanto, era ainda a principal ocupação de Peixoto, que, apesar do grande talento, por diferentes motivos, se vê às voltas de um projeto fracassado após o outro. Entre as diversas produções em que trabalhou nos anos seguintes estão filmes como Maré Baixa, de 1936, e o argumento para o filme Tiradentes, de 1937, escrito a pedido de Carmen Santos, com quem se reconciliaria 3 anos antes. Reconciliara 3 anos antes, perdão. O texto acabaria nunca sendo usado, desaparecendo alguns anos mais tarde. No ano seguinte, Mário Peixoto tentará realizar mais uma produção inconclusa, Três contra o Mundo. Novamente, com Carmen Santos, em 1946, Mário retoma as filmagens de Onde a Terra Acaba, agora em uma versão sonorizada, mas o projeto, mais uma vez, não tem seguimento. Por volta de 1947, quase uma década mais tarde, Mário Peixoto adaptou o argumento de ABC de Castro Alves, de Jorge Amado, para Carmen Santos no papel principal, mas o filme nunca seria realizado. O argumento, escrito por Peixoto, ficou com Carmen durante anos e mais uma vez desapareceu. Em 1948, uma reviravolta parece mudar o destino de frustrações do cineasta. O fotógrafo Rui Santos e o produtor Afonso Campiglia divulgam na imprensa a realização de 2 filmes, um deles, Sargasso, de Mário Peixoto, o outro, Muiraquitã, do crítico de cinema Jonald. Poucos dias mais tarde, porém, a notícia é modificada, anunciando que ambos os projetos seriam substituídos pelo filme Estrela da Manhã, com argumento escrito por Jorge Amado, direção de Jonald e fotografia de Rui Santos. O nome de Mário Peixoto desaparece completamente dos jornais nos anos seguintes. Com o argumento de Sargasso na mão, em 1952, Peixoto resolve transformá-lo no roteiro de A Alma Segundo Sallustre, que também nunca seria realizado. Em parceria com Saulo Pereira de Mello, Mário escreve o roteiro Outono, ou O Jardim Petrificado, baseado no conto Missa do Galo, de Machado de Assis. Iniciado em 1964, o projeto também nunca sairia do papel. Em 1966, desgastado, Peixoto se mudaria para o sítio do Morcego, que havia herdado de seu pai. A partir daí, se afastará completamente do mundo do cinema, se envolvendo em um excêntrico projeto pessoal de transformação deste sítio em museu, trabalho que ocupará boa parte de seu tempo e consumirá praticamente todo o seu dinheiro. Peixoto retomará também, neste momento, um projeto há muitas décadas engavetado, a ampliação de seu romance O Inútil de Cada Um. Ele estava já há algum tempo interessado em ampliar o livro, cujo produto final será uma epopeia semi-autobiográfica em 6 volumes, com cerca de 2.000 páginas. Ele trabalhará nessa obra de maneira obsessiva durante as 2 décadas seguintes, tendo o primeiro volume publicado apenas em 1984, com o título O Inútil de Cada Um, Itamar. Até hoje, este é o único livro publicado do projeto. Os outros volumes, que ficaram aos cuidados do Arquivo Mário Peixoto, fundado pelo cineasta Walter Salles em 1996, ainda aguardam publicação. Diversos problemas financeiros levam o cineasta à falência em meados da década de 1970, obrigando-o a vender, com muito pesar, o seu sítio do Morcego. Por algum tempo, ele é obrigado a morar em um quarto de hotel, onde trabalha furiosamente na redação de O Inútil de Cada Um. Ao final da década de 1970, Limite volta a despertar grande interesse da crítica após a conclusão de um cuidadoso projeto de restauro, e em 1988 o filme é eleito, em uma enquete nacional organizada pela Cinemateca Brasileira, o mais importante filme da história do cinema brasileiro. Ao longo das muitas décadas em que desapareceu de circulação, desde 1931, Limite havia se tornado uma das grandes lendas do cinema nacional. Desde esta época, o filme havia sido citado em muitos textos, comentado pelos melhores realizadores e críticos, elogiado internacionalmente, mas há mais de 40 anos estava totalmente fora de circulação.
inicialmente dado como perdido, posteriormente encontrado com os negativos danificados, de modo que ninguém da nova geração dos anos 60 sabia exatamente do que se tratava Limite. Sabiam apenas vagamente o que representava a partir dos textos críticos e das velhas histórias. Em outubro de 1988, Peixoto ganha um prêmio especial do governo carioca e em 1989 ele recebe uma bolsa da Fundação Vitae para concluir a redação da trilogia O Inútil de Cada Um. O cineasta morrerá em fevereiro de 1932, já bastante doente, morando em um apartamento em Copacabana. Esse foi o nosso quarto caderno sobre o filme Limite, de Mário Peixoto. Nesse caderno você ainda encontra também uma entrevista com o cineasta Reginaldo Gontijo, que participou de um debate, uma palestra sobre o filme na época dos 80 anos aí, da estreia do filme, né, que foi a época em que nós publicamos esse caderno cultural no Jornal Causa Operária, em janeiro de 2011. A gente vai ficando por aqui com mais esse tema do quarto caderno, e estaremos de volta na próxima terça-feira, às 15 horas, com mais um podcast e mais um tema de arte e de cultura para vocês. Muito boa tarde e fiquem ligados na nossa programação. Até mais.